Estamos gravando, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite. Não esquece de já deixar o seu like, já se inscrever no canal, já ativar o sininho, porque por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me assistem aqui não estão ativados aí, inscritos no canal, enfim, dá para olhar isso nos sites do YouTube se você não sabia. Bom, seja muito bem-vindo e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma sequência de story. Esse é um formato muito bacana onde eu trago insights gravando ali diariamente, no fim do dia eu gravo um vídeo só trazendo um insight bacana de forma objetiva e direta. No vídeo passado, uma pessoa comentou, vou até transmitir aqui na tela para vocês verem, uma pessoa comentou pedindo o seguinte, ó, se liga só, esse aqui é o vídeo anterior, onde eu ensinei o que postar em um perfil de social media em 2024, e uma das pessoas, né, o Michael Faustino, comentou o seguinte, mandou bem, paizão, obrigado, traz insights sobre stories para saber fazer uma sequência que vende sem vender. E eu gostei bastante dessa sugestão, tá? Porque dá pra gente trazer coisas bem interessantes aqui, falar sobre coisas bem interessantes. Então eu resolvi trazer um pouco sobre esses stories aqui para vocês. Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho? Eu tenho um mapinha, galera, aqui, como foi no vídeo anterior, eu vou deixar um gatilho lá para vocês saberem, receberem esse mapinha aqui e pegarem um pouco desses roteiros de stories. Então pode ficar tranquilo, porque eu acho que vocês vão curtir bastante, tá? Então vamos lá, como é que eu faço esses roteiros de stories? Eu vou mostrar duas plataformas, duas ferramentas que eu utilizo, tá? Mas antes vamos contextualizar. Primeira coisa que você tem que entender sobre o stories e sobre o Instagram é que ele muda com muita frequência. Então, às vezes, o que está funcionando agora não está funcionando lá na frente. Os stories agora, por exemplo, tem comentários no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que eles retirem essa filter, pode ser que eles mantenham. Então, o story muda o tempo inteiro. O que você precisa saber é que existe um algoritmo para o Stories, existe um algoritmo para o Reels, existe um algoritmo para explorar e existe um algoritmo ali no feed. Então o Instagram, ele é como um megazord de várias redes sociais. Então aqui especificamente eu vou falar sobre os Stories. Quando a gente fala sobre os Stories, a gente precisa entender melhor como é que funciona o algoritmo dos Stories. E nitidamente, galera, o que faz o Story bombar de visualização é justamente interação. E é exatamente o primeiro ponto aqui, né, que eu coloco é você priorizar a retenção e a interação. O que significa essa retenção e essa interação? Calma que eu te explico. Quando você posta stories durante 24 horas, o Instagram entende ele como um conteúdo único. Então, se a pessoa assiste o primeiro e pula, então ele já não está gerando retenção. Logo, o Instagram não entende que ele está relevante e entrega ele para mais pessoas. Então, para ele estar relevante, você precisa fazer com que a pessoa navegue entre os stories. Por isso que fazer uma sequência é tão interessante, porque a pessoa entende que o próximo completa o anterior, o próximo completa o anterior, o próximo completa o anterior. E aí faz mais sentido. Outra coisa muito importante é a interação. Então, logo, se eu crio uma sequência de story que antecipa o próximo e a pessoa conclui o raciocínio indo para o próximo, ela vai ficar em vários stories. Eu vou ter a retenção dela. E se dentro dessa estratégia eu já tenho a retenção, eu também consigo fazer ela responder aos meus stories, eu dou um pico de views muito grande. Certo? Então é importante que vocês entendam isso, porque a gente tem um pouquinho desse jogo ali nos stories. Se você não tem resposta nos stories, se você não tem interação nos stories, se você não tem retenção nos stories, seus stories vão ser uma lástima. E é muito normal você ter, sei lá, 10 mil seguidores e ter 100 views nos stories se os seus stories forem ruins. Porque os stories, eles têm um algoritmo, assim como o feed e o Reels tem. Por isso que às vezes as views caem tanto e você não entende muito bem por quê. Porque você não está criando um conteúdo interessante ali também. Não é só porque as pessoas te seguem que elas vão assistir os stories e que o Instagram vai recomendar aqueles stories, se ele sentir que não está relevante. Importante você entender isso daqui também antes de eu passar para as sequências. O Instagram quer manter os usuários dentro da plataforma. Se você não cria um conteúdo interessante, blá blá, tchau tchau, ele não vai te recomendar, não vai dar bom, você não vai aparecer, tá? Então aprenda a criar um conteúdo interessante, que retenha a atenção das pessoas, porque assim o tio Mark Zuckerberg vai te adorar e vai te colocar para um monte de gente. Mas para isso você precisa criar conteúdos que sejam interessantes e relevantes, beleza? Outra coisa, usa muitas ferramentas do Instagram, como GIFs, stickers, essas coisas. E tudo que há de novo que o Instagram lançar, utilize o máximo possível nos stories. Isso vai fazer com que os seus stories sejam mais entregues e que gerem mais relacionamento, obviamente, também. Não fique enchendo linguiça, poste o que for necessário. Às vezes eu vejo uma galera vai fazer uma sequência de stories, faz uma sequência de 15 stories. Isso não é bom, eu não vejo, a maioria não vê. Quando chega lá no último, não pegou o recado. Objetividade é o segredo. Até porque quando você começa uma sequência, as pessoas já sabem que aquilo é uma sequência que vai desembolar em alguma coisa. Não adianta você achar que elas são bobas.
Não seja aleatório, do nada você vai postar uma coisa de qualquer jeito, sem criar conexão, sem ter ali momentos do seu dia. Então é importante que você aproveite os momentos do seu dia para que você crie esses stories, criando conexão com o seu dia, assim você gera mais relacionamento, as pessoas te conhecem melhor, elas veem os bastidores da sua vida e faz mais sentido. E por último, tenha um tema principal para o seu dia. O que isso quer dizer, Walter? Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter mais views nos stories. Só que seus stories são extremamente aleatórios. Eu, por exemplo, falo de social media. Um dia eu vou falar de prospecção, outro dia eu vou falar sobre criação de conteúdo. Eu preciso dar essa direção, senão eu vou ficar falando de coisas aleatórias, vários assuntos, e eu nunca tenho um início, meio e fim de um raciocínio. É uma coisa meio solta. Então é importante que a gente tenha isso, beleza? Bom, Walter, agora que eu entendi como é que funciona os stories, que eu preciso fazer com que as pessoas vejam até o final e que elas tenham, além da retenção, a interação, para os meus stories bombar. Importante, aqui nesses formatos de stories, vocês vão conhecer todas as formas que eu utilizo nos meus stories, no meu Instagram. Então, se você parar para prestar atenção, você vai ver que tudo que eu vou te mostrar aqui, eu uso lá no meu Instagram. E aí você vai ver uma hora ou outra isso sendo utilizado na prática, beleza? Bom, seguindo aqui então, o primeiro modelo de story que eu gosto de utilizar é o bomba de views. O que seria esse bomba de views, Walter? É um story único, tá? Um story único, com frase grande, com promessa clara, e aí você insere um gatilho no ManyChat para gerar muitas respostas, e o ideal para divulgar, ele é ideal para divulgar uma aula, divulgar um produto, divulgar as últimas peças de algum item, enfim, ele é ideal para isso. E aí você vai postar um só no bloco de 24 horas. Lembra da retenção? Se você posta um story só, ele vai dar mais retenção. E se ele tem algum benefício que faça com que as pessoas respondam ele vai dar mais visualização ainda. Então, com certeza, vai ser um story aí que vai ser o campeão de visualização. Se tu usa em captação de um lançamento, no dia do start da captação, o ideal é que você faça um desse de bomba de views, porque ele vai dar muitas visualizações, beleza? Outro roteiro de Reels, outra sequência estratégica, é a sequência de engajamento. A sequência de engajamento, Walter, ela serve para quê? Serve para criar conexão entre a empresa, o expert e os seguidores. É para se conectar, é para interagir, para conversar, para dar voz. Então é por isso que é uma sequência de engajamento, tá? Então como que ela começa? O objetivo, como eu disse, é engajar e gerar autoridade e criar fãs. E aí você vai escolher um tema para abordar ali no dia, tem que ter um direcionamento. Aí você vai fazer um story com uma reação inicial do tipo, hoje eu quero ensinar para vocês tal coisa. Se esse story bater 100 reações, eu mostro aqui. Então as pessoas vão reagir ao story, vai bater a meta e aí você vai para o próximo. Aí você vai fazer 2 enquetes sequenciais. Essas enquetes, elas precisam bater nas dores. Se elas baterem nas dores, as pessoas vão votar. Lembra que a lógica é elas irem de um story para o outro para gerar retenção? Elas vão votar. E aí elas vão estar interessadas em resolver um problema que elas têm. E aí vem a hora que você faz uma pergunta estratégica que faz com que as pessoas te mandem direct. Então, por exemplo, vamos supor que fosse emagrecimento. Aí eu vou colocar assim, hoje eu quero passar uma receita que vai fazer você perder muitos quilos ainda essa semana. Reage aqui, se bater 100 reações eu compartilho com você. Aí depois você vai falar assim, você já tentou fazer várias dietas e não conseguiu ter resultado? Sim ou não? Aí mais uma. Você é daqueles que corta o carboidrato quando vai fazer a sua dieta? Ou faz dieta muito restritiva e acaba não conseguindo dar sequência? Sim ou não? Aí por último, aí vem a hora da pergunta. Me diz o que sempre te atrapalha na hora de fazer uma dieta. E deixa a galera responder. E isso vai fazer com que você tenha insumo, porque você vai pegar 2 boas respostas, vai tirar um print e vai utilizar elas como base ali nos seus stories para dar algumas respostas. E aí você fecha com uma CTA de conversão, levando a pessoa para onde você bem entender, se é para uma aula, se é para o que for, para um ManyChat, enfim, tá? Aí vai ao seu critério. Mas essa seria uma sequência de engajamento que ajudaria com que as pessoas engajassem mais. Outra sequência boa é a sequência de desafio. Essa sequência de desafio, o objetivo dela é engajar e vender, tá? Então aqui a gente já começa a falar sobre venda. Então a gente escolhe um tema principal para o dia mais uma vez, aí você faz um story de desafio e coloca assim, ó, hoje eu quero ensinar tais coisas, e se esse story bater 1000 reações, eu compartilho com vocês. A diferença é que esse vai ficar por um tempo maior, e aí ele vai ficar um tempão, as pessoas vão votar, vai dar muitas views, aí você vem com 2 enquetes, batendo bem nas dores específicas. Aí você vai trazer essas 2 dores, assim como foi no anterior, só que aí, nesse, você vai fazer diferente. Você vai vir com um story de solução. Esse story de solução, geralmente, ele é feito em vários tópicos, assim. Aí você vai ver, as soluções são divididas em tópicos. Aí é aquele story um pouco mais longo, com vários tópicos, e assim a pessoa entende como que é a solução, e você fecha com uma CTA de conversão. Outra sequência muito boa que eu gosto de usar é a de informação. Geralmente, ela serve para dar informação de um conteúdo, de uma aula, enfim.
que você vai fazer? Você vai fazer algumas enquetes sobre o tema, então você vai iniciar com uma enquete muito forte. Então, por exemplo, eu quero dar um recado falando sobre, sei lá, fiz um post muito importante, um vídeo muito importante sobre prospecção. Daí eu vou fazer uma enquete inicial colocando assim, você acredita que manda muito bem em prospecção? Sim ou não? A pessoa vota. Aí eu levanto o problema e falo assim, você sabia que para conseguir melhorar a prospecção você precisa de 3 coisas bem fáceis? Aí a pessoa já vai estar ali, pô, legal. E aí você vem, cria uma agitação em cima da dor dessa pessoa para ela entender, caraca, eu preciso resolver isso, e aí a solução você compartilha nos stories o vídeo que você postou no feed. Aí ele vai bombar de visualização. Isso daqui é até um hack que eu gosto de utilizar para dar mais view e engajamento em alguns conteúdos que eu utilizo, tá? Que eu faço. Se o conteúdo for estratégico e me ajudar a captar, a vender, enfim. Outro roteiro muito bom é um roteiro de venda, de fato. Então o objetivo dele é vender, usar uma estrutura AIDA de atenção, interesse, desejo e ação, tá? Esse roteiro ele é muito focado em venda. Então, você começa chamando a atenção com um problema, do tipo, você já fechou um contrato de 2K? Vamos supor que fosse emagrecimento. Você já conseguiu perder mais de 5 quilos fazendo alguma dieta? Aí a pessoa, pô, não. Aí você vem e fala bem assim, ó. Aí você vai usar a prova social para dar plausibilidade. Aí na segunda história você vai dar um print de uma pessoa com o resultado falando bem assim, ó. A Joana conseguiu o resultado que eu te falei. E ela fez uma coisa bem simples. Você faz ideia do que seja? E aí a pessoa não vai fazer ideia, vai falar não, tal, não sei o que, ou vai comentar. E aí você vem com a receita do sucesso, o passo a passo de como conseguir, em tópicos também. E aí vem o story pitch logo depois. Então, se você quer aprender e aplicar tudo isso dentro do meu treinamento, dentro do meu método, na minha consulta, no que for, você vai conseguir aprender, vai conseguir aplicar. Aí você coloca o link da oferta mais a escassez. E aí você coloca assim, ó, clica no link agora e garante logo. É por tempo muito limitado. Beleza? E aí vem o nosso roteiro para impulsionamento. Esse daqui é para te tornar conhecido em toda a cidade. Vocês podem ver, eu tenho vários tipos de roteiros de stories. E aí, para que serve, Walter, esse roteiro de impulsionamento? Então, o objetivo é ficar conhecido na cidade. Você vai usar a estrutura PAS de roteiro, né? Então, você vai fazer uma headline e vai falar tipo assim, ó. Eu te dou 2 opções. Ou você continua sem cliente na sua empresa, ou você fatura pouco. Aí o cliente vai falar, ué, 2 opções horríveis. Aí você vai fazer uma agitação. Ou você clica aqui nesse botão e me chama no WhatsApp para eu te ajudar a resolver esse problema agora mesmo, ou então você vai continuar do mesmo jeito como sempre. Eu me chamo Walter, sou estrategista em social media, eu posso te ajudar a resolver esse problema bem rápido. Me chama no WhatsApp agora que eu te ajudo. Essa história, inclusive, galera, quando você vai fazer lá para o seu cliente, faz com que ele tenha muito cliente, porque a CTA que você coloca nessa história impulsionada é enviar mensagem, então a pessoa manda uma mensagem no Insta. Então, o direct do cliente lota e dá muito resultado, tá? Essas aqui são as sequências de stories que eu utilizo. Eu já fiz, galera, só para vocês terem uma noção, eu já fiz alguns modelos, né, que eu deixo disponível em um banco de roteiro que eu tenho. Eu tenho esse banco de roteiro justamente porque eu acredito muito que esse banco de roteiro me ajuda muito. E aí eu tenho dividido essas por exemplo, ó, sequência de engajamento e views. Deixa eu abrir ela aqui em uma página maior, que aí vai ficar fácil de vocês verem. Então eu já deixo isso escrito. Quem é aluno meu, quem tá lá na comunidade Social Media de Elite, que eu não sei se vai estar com as inscrições abertas, se não tiver, tá tudo bem. Quando se tiver oportunidade, entre aqui na descrição, com certeza vai ter aí os links e tudo mais para você participar de tudo, para você saber como é que funciona. Mas quem é meu aluno tem acesso a esse banco de roteiros e eu vou mostrar só um dos roteiros para vocês terem uma noção. Então, alguns dos meus alunos já têm acesso a isso, então eles conseguem ter acesso a esse roteiro antes. E aí eu consigo te dar já a estrutura pronta. Vamos supor que fosse emagrecimento, você só vai pegar, copiar e colar. Então, ó, você estaria disposto a fazer qualquer coisa para emagrecer 10 quilos? Sim ou não? Sim, eu faria tudo. Não, vale tudo. Aí no Story 2, sendo bem direto agora, você estaria disposto, aí um processo de transformação é difícil, no caso, a fazer uma dieta cetogênica para ter o resultado que você quer? Sim ou não? Sim. Sei que parece difícil emagrecer o quanto você quer, mas olha como. Aí você dá um exemplo de prova social, o João passava pela mesma situação há 30 dias atrás e olha como ele está agora. Olha a mensagem que ele me mandou há poucos dias atrás. Aí vou para o último, né? O Story Pitch. Eu posso ajudar você também. Você já conhece o método Emagreça Muito Rápido? Nele você tem acesso à estratégia, os itens que tem dentro do produto.
E aí no final eu coloco, acesse o link agora, que eu vou deixar aqui embaixo se quiser conhecer melhor. E aí o link da oferta, a pessoa clica e já vai. Então, eu tenho esses modelos de stories já prontos para você copiar, colar e utilizar nos seus clientes para gerar muito resultado. E eu tenho absoluta certeza que se você utilizar, eles vão dar muito resultado e você não vai se arrepender. Bom, esse foi o insight de hoje, eu espero que tenha sido legal, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o anterior, mas eu acho que vale super a pena você assistir, tá? Não esquece de se inscrever, não esquece de ativar aí o sininho, não esquece de dar o like aqui nesse vídeo, não esquece de mandar esse vídeo também para qualquer amigo social media que você tenha, não esquece de compartilhar por aí, porque esse é o nosso combinado, esse é o pagamento que você me dá. E se você puder também tirar uma foto aí do vídeo, postar nos stories e marcar o paizão, porque vai fazer muito sentido, tá? E se você quiser um novo insight, alguma dúvida que você tenha, coloca aí nos comentários, deixa aí nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. E aí eu vou trazer alguns insights diferentes também que vão ajudar muito. Lembrando que se você quiser aprender alguma coisa comigo, é só você colocar como fazer um briefing Walter Azevedo ou Social Media de Elite, que você vai conseguir achar qual que é a minha visão, qual que é a minha opinião. E vai maratonar meu canal aí, porque tem muito conteúdo incrível, tá bom? Ó, lembrando, nós somos a Elite do Mercado de Social Media, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até mais!